Hoje não se discute mais que estamos vivendo uma crise mundial por conta da pandemia do coronavírus, que tem impactado vários países, vários mercados e várias bolsas mundo afora. E a grande pergunta que fica é: quanto tempo vai levar para que os mercados se recuperem? Se você também tem essa dúvida, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do QueroFicarRico.com. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre quanto tempo vai levar para o mercado se recuperar após uma crise como essa, tá? Já de agora é importante já deixar claro que não dá para você afirmar com precisão, dizer exatamente quando isso vai acontecer, até porque se alguém estiver fazendo isso, provavelmente essa pessoa vai estar chutando. Não existe nenhuma base para te dizer exatamente quando isso vai acontecer. Porém, existem dados históricos baseados em crises passadas, que é o que eu vou trazer agora para você nesse vídeo, que pode dar uma luz no fim do túnel, mostrar, tipo, em média, quanto tempo o mercado costuma levar para poder se recuperar de uma crise. E são esses dados que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo, tá? Então, se isso é informação que você estava querendo, que você estava correndo atrás, já deixa o like aqui embaixo, já clica no joinha, e se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações, e assim a gente não perde. Você não perde nenhum dos próximos vídeos. A primeira coisa é falar um pouquinho sobre o coronavírus. Ele começou devagar, estava lá muito concentrado na China, alguns poucos países, muita gente não estava levando a sério, muitos países não levaram a sério e outros já levaram bem mais a sério, já se precaveram, já tomaram atitudes e tudo isso fez com que alguns países, como por exemplo Coreia do Sul, Japão, conseguissem conter o coronavírus, pelo menos o crescimento dele, que é o que o pessoal pede, o achatamento da curva, em vez dela subir muito forte para depois cair, ela ir crescendo devagarzinho para depois cair. Porque assim, pela velocidade de contaminação, é muito provável que boa parte da população mundial se contamine ao longo do tempo. Mas quanto mais você puder estender esse tempo, vai ser melhor principalmente para os sistemas de saúde pública de um modo geral, mundo afora. Então, alguns países que levaram isso mais a sério conseguiram atenuar essa curva. Já outros não conseguiram. A China, primeiro porque foi o primeiro caso, então assim, levou muito tempo para poder reagir, mas também tiveram países como Itália, tiveram países como França, Espanha, países europeus. O Brasil está muito no começo, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser o desdobramento, mas aparentemente também demorou um pouquinho a tomar algumas atitudes baseadas na curva de crescimento logarítmico que tem se mostrado já agora no começo, mas só o tempo vai dizer quanto tempo isso vai impactar. E a grande verdade é o seguinte, esse tipo de medida em que você tenta controlar a expansão do coronavírus, colocando as pessoas em casa, fechando o comércio, fechando indústrias, isso obviamente vai causar um impacto no mercado. Se as pessoas deixam de trabalhar, as empresas deixam de produzir. Quando as pessoas são afastadas de seus trabalhos, elas muitas vezes ficam sem receber. Elas ficam sem receber, não vão consumir, ou simplesmente por saírem de casa, elas não vão estar consumindo. Isso tudo vai causando uma crise que pode inclusive se tornar o quê? Uma crise de crédito. Se empresas deixam de pagar dívidas, se pessoas físicas deixam de pagar dívida, isso pode estourar mais lá na frente. Mas obviamente ainda não tem tantos dados, nem tanto impacto para chegar a esse alarde. Mas o fato é que toda essa falta de giro de dinheiro vai fazer com que, seja pela falta de produção e pela falta de consumo, vai fazer com que o primeiro trimestre agora 2020 e muito provavelmente também o segundo trimestre de 2020, ou seja, o primeiro semestre, seja fortemente impactado do ponto de vista negativo. Então é muito provável que a maioria das empresas de várias áreas de atuação tenham resultados negativos nesse primeiro semestre de 2020, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E, obviamente, se você tem impacto no resultado, se você tem uma lucratividade menor, se você tem um consumo de caixa mais acelerado, isso, quer queira, quer não, impacta no valor de mercado da empresa. Então, a empresa diminui um pouco o seu valor de mercado pela questão do lucro ser menor, provavelmente, pelo menos para a grande maioria do mercado, e isso faz com que tudo bem. Essas empresas percam um pouco de valor no mercado. Mas muitas vezes o que a gente vê nas crises é que a velocidade de queda muitas vezes é muito maior e muito mais forte do que de fato a perda de valor de mercado daquelas empresas. E aí fica aquela pergunta, beleza, tá caindo, ninguém sabe onde é o fundo do poço e muito menos ninguém sabe quanto tempo o mercado vai levar para se recuperar.
E apesar da gente não saber exatamente essa resposta, a gente pode utilizar o quê? Dar uma olhada nas últimas crises que a gente passou no Brasil, pelo menos nos últimos 20 anos, que impactaram fortemente a Bolsa de Valores, e verificar quanto tempo levou para que isso se recuperasse. Então vamos dar uma olhada agora nas principais crises dos últimos anos e ver em quanto tempo a Bolsa brasileira se recuperou. A primeira delas foi a crise asiática em 1997, em que no total o mercado sofreu uma queda de 42,90%, essa foi a queda máxima do Ibovespa, e ela levou 2 anos e 4 meses para se recuperar. E aqui eu vou deixar um asteriscozinho para falar das próximas duas crises e depois eu fecho esse gap em relação a esses 2 anos aqui, que foi o tempo máximo que o mercado demorou para se recuperar de qualquer que tenha sido a crise dos últimos 20 anos. Depois teve a crise russa em 1998, que teve inclusive uma queda ainda mais forte, uma queda de 56,41%, mas que o tempo de recuperação, ou seja, para o mercado voltar ao mesmo patamar pré-queda, foi de 7 meses e 25 dias. Em seguida, em 1999, a gente teve uma nova queda de 44,39%, uma queda máxima do Ibovespa, em 99 por conta do câmbio flutuante, em que o real deixou de ficar no 1 para 1 do dólar e foi liberado para que se flutuasse o câmbio baseado na demanda e oferta do mercado. E aí o dólar deu uma disparada nessa época e teve essa queda. Mesmo assim, mesmo com essa queda de 44,39%, o mercado levou apenas 3 meses e 2 dias para poder se recuperar, para poder voltar àquele patamar. E aqui eu fecho aquele parênteses. A queda de 97 ela demorou tanto tempo para se recuperar porque ela foi, vamos dizer assim, complementada por 2 outras quedas nos anos seguintes, 98 e 99. Então, para voltar no patamar de 97, ele teve que se recuperar da de 98, da de 99 e só então ele recuperou aquele patamar que estava ainda em 97. E a gente segue. A crise seguinte foi no 11 de setembro, em 2001, todo mundo deve lembrar bem disso. Teve uma queda que não foi tão grande, foi de 12,73%, mas teve um circuit breaker nessa época também. E o tempo de recuperação foi de apenas 1 mês e 25 dias. Então a gente teve uma das mais faladas crises dos últimos anos, que foi a crise financeira por conta do subprime de 2008. No total, o Ibovespa caiu da sua máxima até a mínima 43,82%, e teve um tempo de recuperação de 8 meses e 15 dias. Essa crise financeira talvez tenha sido a mais séria em termos de impacto dos últimos anos aqui no mercado brasileiro e no mercado mundial como um todo. Então a gente chegou à pandemia do coronavírus em 2020, que teve até o dia 16 de março, que é o dia que eu gravo esse vídeo, uma queda de 38,46%. E qual vai ser o tempo de recuperação? Ninguém sabe ainda. A verdade é a seguinte, nenhuma crise é igual a outra e a gente não pode simplesmente usar o tempo das crises de recuperação das crises passadas para poder atestar. Ah não, vai se recuperar em 7 meses, em 8 meses, em 5 meses, em 6 meses. Não dá para a gente dizer isso e bater o martelo e dizer que vai ser exatamente assim que vai acontecer. Mas o que a gente pode ver é que o tempo de recuperação é razoavelmente curto, tirando de, como eu tinha falado, em 97, que teve 2 crises seguintes para poder voltar ao patamar dela, os prazos sempre foram inferiores a 12 meses, 7 meses, 8 meses, 6 meses, 3 meses, para poder voltar àquele patamar que ela estava antes da crise. Então, o que é que isso deixa claro para a gente? Que existe um tempo razoavelmente curto, que pode ser, obviamente, uma exceção, pode levar um pouquinho mais de tempo para essa crise atual, mas que para quem investe com foco de longo prazo, isso provavelmente não vai fazer diferença lá no futuro. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é muito provável que essa crise atual que a gente está vivendo, por mais grave que seja no gráfico apenas uma correçãozinha, como por exemplo quando a gente pega o gráfico do SP 500 lá da Bolsa Americana e puxa ele nos últimos 200 anos, e a Bolsa Americana é muito legal porque ela tem dados muito fortes em relação a isso, e a gente vê que a crise lá de 29, uma das maiores crises da história do mundo, foi um risquinho, as guerras foram um pequeno risco, a crise de 87 também foi um risco pequeno, a crise de 2008 também foi um risco pequeno no gráfico, parece até só uma correçãozinha quando você vê um gráfico de longuíssimo prazo. E na minha opinião, quem investe com o intuito de construir patrimônio com foco no longo prazo, basicamente, provavelmente vai ser assim que a gente vai visualizar. Então o problema aqui não é se o mercado vai se recuperar, mas quando o mercado vai se recuperar. Que ele vai se recuperar, isso é meio que unânime. Apesar de ninguém ter a bola de cristal, é meio que óbvio
que em algum momento o mercado vai se recuperar. As coisas estão se restabelecendo. Alguns países já conseguiram chegar ao ponto máximo de crescimento, já estão reduzindo, como a própria China, como outros países que mantiveram esse controle desde o começo. Outros ainda vão sofrer muito, ainda vão piorar muito antes de começar a melhorar. Mas a pergunta que fica para você é: quando essa crise tivesse restabelecido, tivesse reorganizado, tiver voltado aos patamares anteriores, o que é que você tem feito desde agora para aproveitar, para poder impulsionar o crescimento do seu patrimônio, tá? Obviamente sem nenhum desespero, sem nenhuma recomendação do tipo invista agora, invista tudo, invista na empresa X, na empresa Y. Mas o que é que você está fazendo? Eu pergunto porque os grandes investidores sempre deixaram claro que os momentos de crise são os grandes aceleradores da construção de riqueza. Isso é unânime entre os grandes investidores, principalmente aqueles que já têm uma grande experiência. Os investidores mais experientes, que já estão no mercado há 20, 30, 40, 50 anos, eles sempre dizem isso. As crises impulsionam, as crises criam oportunidades, as crises fazem com que boas empresas sejam vendidas a preços descontados. Então isso também é meio que uma máxima unânime entre os grandes investidores. E a pergunta que eu deixo para você é: o que é que você tem feito agora para aproveitar de alguma maneira o momento atual, independente do que vai acontecer lá daqui a alguns dias, semanas ou meses, se vai continuar caindo mais ou não, mas o que é que você tem feito para poder construir seu patrimônio de maneira potencializada para aproveitar isso lá no longo prazo? Essa pergunta é a provocação que eu deixo para você. Você se perguntar: como eu posso aproveitar essa crise para criar mais riqueza, para construir riqueza? E a dica que eu dou para você, a resposta para essa pergunta que eu posso dizer para você é: adquira conhecimento sobre o investimento em ações, investimentos em fundos imobiliários, investimento no mercado de renda variável de uma maneira geral. Obviamente esse não vai ser o seu único mercado, mas adquira conhecimento sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Eu garanto a você que isso vai fazer diferença. Segundo, escolha uma estratégia, uma única estratégia. Existem várias no mercado. Eu tenho a minha própria que eu ensino na Sociedade Milionária, mas existem várias outras no mercado. Escolha uma estratégia para você seguir ela à risca, para você conseguir, através das estratégias, escolher boas empresas para poder investir, boas empresas com preço descontado, e não inventa de fazer aposta nesse momento de crise. Tem tanta empresa boa sendo vendida com preço descontado que não tem nenhum motivo para você agora estar fazendo aposta, tá investindo em empresas com prejuízo, tá investindo em empresas com recuperação judicial, tá investindo em empresas em processo de reestruturação que estão meio que cambaleando, empresas muito novas, de IPO muito recente. Não tem motivo para você fazer isso. Vai nas boas empresas com preço descontado. E, mais importante de tudo, investindo todos os meses a partir de agora. Investindo com disciplina, tendo paciência para os resultados aparecerem, tendo controle emocional para poder não se desfazer dos seus investimentos agora. Essa é a provocação, essa é a pergunta e essa é a mensagem que eu deixo para você. Se você quiser contar com a minha ajuda, você pode fazer parte da Sociedade Milionária. Isso é um investimento totalmente viável, com menos de R$3 por dia você pode fazer parte da Sociedade Milionária. Eu não vou me estender aqui, mas se você quiser saber muito mais para como se tornar um sócio milionário, é só você acessar sociedademilionaria.com ou clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, tá? Antes de terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você está lidando com essa crise agora? O que você tem feito? Você vendeu tudo que tinha? Você ainda nem começou a investir? Você está investindo na maior loucura? Na primeira queda você investiu tudo que tinha e agora está sem dinheiro, sem reserva para continuar investindo? Como é que você está lidando com essa crise? Deixa essa resposta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.